Irmãos, nós estamos ainda na aula 5, falando sobre o fundamento bíblico para a mudança permanente, e nós terminamos na semana passada aqueles 7 pontos, né? Deixa eu correr aqui para o slide específico, aqueles 7 princípios, né, necessários aí para que a gente experimente de fato a mudança bíblica. Nós vimos que é possível a mudança bíblica, e aí para mudar biblicamente, nós pontuamos aí 7 questões. Então, reconhecer a Bíblia como autoridade, temer a Deus, obedecer os seus mandamentos, entender o processo do problema, né? Onde que começa o problema? A Bíblia diz que vai estar sempre no meu coração, né? Nós vamos entender um pouco mais disso depois. Me entregar à soberania de Deus. Existem coisas que eu não tenho como, situações na vida que não vão mudar, né? E aí eu tenho que me adaptar a essas situações, né? Vimos também sobre a necessidade da autoavaliação, de identificar o nosso próprio pecado, a necessidade do perdoar e o 7º ponto aí, a necessidade de manter uma vida constante de fé, de crescimento, de comunhão com Deus. Nós paramos aqui, justamente aqui no 7º ponto. Então, iniciando hoje aí o nosso estudo, será que existe alguma recompensa, biblicamente falando, em mudar, né? Eu vou passar bem rapidamente nessa introdução do dia de hoje, e aí nós vamos ver que a obediência e a prática sincera do padrão bíblico que exige de nós a mudança, ela gera, sim, paz, alegria e vida abundante. Irmãos, não tem nada melhor do que você deixar o pecado e encher a sua vida das virtudes que o próprio Deus exige de você. Estar em paz com Deus é a melhor sensação que o ser humano pode ter. Uma vez que a vergonha, o medo, a culpa, né, os três sentimentos básicos que nós herdamos lá de Adão, quando a queda, isso adoece, isso entristece, isso corrói, né? Uma pessoa com medo constantemente, ela não aguenta. Uma pessoa que vive em vergonha, né, constrangida, ela também não suporta isso. Uma pessoa que carrega o peso da culpa, ela acaba adoecendo mais facilmente. Então, existe uma recompensa em mudar? Sim, é lógico que existe, né? E a recompensa é justamente a paz com Deus, é a alegria no Senhor, né? E a vida abundante que Ele promete para todos aqueles que se achegam a Ele. Então, essa paz, alegria e vida abundante proveniente da comunhão com o Deus da paz, é uma dos pontos aí que reforça a necessidade da mudança e muito mais do que simplesmente a necessidade da mudança, as recompensas que ela nos traz, né? Eu não sei quanto a você, mas enquanto ainda nas trevas, enquanto ainda pecador, né, sem Deus no mundo, a gente procurava um monte de situações para tentar justamente trazer paz, alegria e vida, né? Então você acaba buscando no próprio pecado aí a satisfação, né, para ter ali algum momento de felicidade nessa vida. E só que a gente depois descobre que pela palavra de Deus que a vida de buscar no pecado a fonte para trazer paz, alegria e vida, na verdade, não é o caminho. Mesmo porque o resultado, o fruto, o salário do pecado é justamente o contrário, é a morte, né? É a falta de paz, é a falta de alegria, é a falta de vida. Então, o fato de Deus nos tirar das trevas e nos colocar nesse processo da conversão, da mudança, isso por si só traz uma recompensa. E quando nós já lavados, remidos no sangue, estamos lutando com a prática de pecado, identificamos ainda uma área da nossa vida que precisa ser mudada e começamos o processo debaixo da ação do Espírito Santo para essa mudança, ainda vamos experimentando paz, alegria, vida, né? Não são poucas as histórias, inclusive, de irmãos
convertidos, que viviam vários anos já na caminhada cristã, mas que tinham lá alguma prática pecaminosa escondida, né, ali, que não gerava um escândalo, mas estava lá, e que de repente, nesse processo da mudança permanente, entendeu o processo da mudança permanente, desfruta isso, você vê essas pessoas mudando, você fala, nossa, a pessoa está diferente, e ela não tem nem a vergonha depois, né, o peso de chegar e compartilhar, rapaz, eu era cristão, mas eu andava assim, fazia aquilo outro, e tive uma nova experiência com Deus, e ele usa, inclusive, a experiência negativa que teve como um exemplo, né, para motivar outros, para fortalecer outros que estão aí na mesma luta. Então, a mudança ela traz inúmeras recompensas para aquele que passa por ela. Nós temos alguns textos aí, nós não vamos ler esses textos, né? Você tem isso aí, depois na hora de terminar essa parte, você vai receber o PDF também, mas são textos que mostram essa ideia da vida abundante em Deus, da transformação, da alegria, do fato de ter paz com Deus, essa paz que excede todo o entendimento. Tudo isso são benefícios daquele que experimenta a mudança. Então, além da paz, da alegria e da vida, ela garante, né, essas recompensas terrenas, ela também aponta para recompensas eternas. Então nós temos aí mais uma série de versos bíblicos que aponta para o fato de que aquele que está em Deus, então ele está seguro da vida eterna, das promessas eternas, dos benefícios eternos, né, e do alento, do conforto, que somente aqueles que já passaram pela conversão e estão nesse processo constante da mudança permanente, de fato experimentam. Agora, tudo bem, pastor, nós que já passamos pela conversão, que já conhecemos a Cristo, que fomos alcançados pela graça do Senhor, pela salvação, e que já temos vivido, né, esse processo da mudança, nós sabemos de todas essas recompensas. Mas tem irmãos nossos que ainda não vivem essa vida plena, essa vida abundante, né? E no nosso pressuposto isso se dá porque ainda existem algumas áreas da vida que estão em trevas e que precisam aí ser arejadas pelo verdadeiro evangelho, né? As portas precisam ser abertas para a luz entrar naqueles cômodos que ainda estão com as janelas e portas, né, fechadas, como uma casa, né? O sol nasce, a casa está toda fechada, você abre uma janela, um cômodo já fica mais iluminado, e conforme você vai abrindo as portas, aquela calor, a luz, ventilação, vai tomando conta. E às vezes a nossa vida, muitas vezes, pode ser comparada a isso, né? A conversão é aquele entendimento que eu preciso de Cristo, do arrependimento e fé. Isso acontece instantâneo, mas o processo da santificação ainda é algo que a gente leva por toda a nossa vida, né? O processo da santificação só vai terminar no dia que formos para o céu, quando estivermos com o estado glorificado. Então, tem muito crente, inclusive, que é convertido de fato, já conheceu Deus, já foi alcançado pela graça do Senhor, mas nesse processo de santificação está lutando, e por isso ainda não experimenta uma vida de verdadeira paz, alegria e vida abundante em todas as áreas da vida. Como que a gente pode ajudar, então, esses irmãos na mudança? Uma vez que nós já estudamos aqui que o princípio do aconselhamento bíblico é auxiliar, ajudar convertidos, né? Mesmo quando nós tratamos com ímpios, o primeiro passo antes do aconselhamento bíblico propriamente é a evangelização. Porque sem a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa não vai ter mudança. Ela vai trocar 6 por meia dúzia, né? Ela vai trocar de vícios, ela vai trocar de práticas muitas vezes, mas não vai ser algo permanente, algo profundo. Isso acontece com muita gente aí, né? Nós podemos usar vários exemplos. A pessoa tinha determinado problema, determinado vício, aí ela vence aquele determinado vício, mas fica preso num outro. E às vezes até num vício emocional com o profissional que está, o terapeuta, com o profissional que está assistindo. Então,
não houve mudança, né? Houve só uma troca momentânea. O cara deixa de fumar e fica viciado em, sei lá, em café. E assim ele vai trocando. Não é mudança. E o que nós estamos buscando de fato é mudança. Então hoje nós vamos começar a fundamentar aqueles 4 pontos que é o esqueletinho do acompanhamento aí, do aconselhamento bíblico. Aquilo que você vai ter que fazer em toda sessão de conversa, de aconselhamento. Tá bom? Então abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Para reforçar essa ideia de que todos nós ainda estamos nesse processo. Uns mais à frente, outros menos, mas estamos todos nesse processo. Então aqui nós temos um exemplo, Paulo tratando aqui do verso 28. Vamos ler até o 30, né? Que trata aí, aquele ele vai apresentar depois especial no 30, alguns pontos daquilo que nós chamamos da ordem da salvação, ou da ordem salutos, mas mostrando que é um processo. Então ele vai dizer assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o objetivo é nos conduzir a parecer mais com Cristo a cada dia. E aí no verso 30, que eu não tinha colocado aqui, mas vou aproveitar para ler, diz: aos que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a esses chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Existe um processo na nossa salvação, né? A chamada ordem da salvação. Então, é lógico que o objetivo nosso aqui não é trabalhar aí com essa sequência, mas é a ideia de que Deus, desde a eternidade, quando determina lá os seus eleitos, depois, no perspectiva da nossa vida, o momento do nosso chamado, a nossa redenção, justificação, né, o processo da conversão propriamente, a santificação, e culmina lá na glorificação. Mas existe um processo aqui. Toda pessoa que passa pela conversão, que é alcançado pelo Evangelho de Cristo, ele muda, nessa conversão, ele muda do dia para a noite, de uma pessoa que está lá sujeita a todas as mazelas da alma humana, para uma pessoa que não vai ter mais problema o resto da vida? É assim que funciona? Não é. Né? Alguns, inclusive, dizem que a conversão também é um processo. E existem áreas da nossa vida que, conforme vai passando o tempo, nós vamos mudando, né? Transformando. Então, a vida do cristão também é um processo. Então, o fato de você se converter hoje não significa que você está 100% santo. Você já foi justificado em Cristo, mas ainda está nesse processo de santificação. Então, todos nós estamos lutando ainda contra o pecado. A Bíblia diz que a obra de Cristo nos livrou da condenação do pecado. Mas o pecado ainda habita em nós. E por isso ele está ali, em luta constante, né? A carne contra o espírito. E aí, então, esse processo é constante. E a vigilância tem que ser constante. Então, tem gente que já venceu determinado pecado na vida, mas se ela não manter vigilante, o que vai acontecer? Vai voltar. Enquanto nós aqui estivermos, então, essa necessidade do pastorear uns aos outros, né, do aconselhar mutuamente, de estar junto, de manter a vida devocional. Né? Tem gente que fala, não, eu já aprendi tudo da Bíblia, não preciso mais na igreja, não. 2 passinhos, você pode saber que essa pessoa vai levar uma queda e, muito provavelmente, vai machucá-la. Então, é algo constante. Então, o ministério do aconselhamento, irmãos, ele é essencial para nós, conselheiros, porque isso também te ajuda a se manter vigilante.
A luta dos outros serve de advertência para você, né? E ao mesmo tempo te coloca sempre em ação para ajudar esses que estão em maior dificuldade. Então, o Ministério do Aconselhamento, além de essencial, né, e imprescindível para o crescimento da igreja na comunhão com Deus, é também um instrumento de preservação da nossa própria vida. Né? Quanto mais nós nos envolvemos com o Ministério de Aconselhamento, nós nos policiamos. Porque eu já vi, que nós já estudamos aqui há tempos, que dentro do perfil do conselheiro eu preciso ser modelo, preciso ser exemplo. E às vezes, quando eu estou tratando no aconselhamento, algumas situações que o aconselhando está apresentando são situações que às vezes eu ainda estou em luta. E isso vai me conduzir, inclusive, a acelerar o meu processo, né, para que eu possa auxiliá-lo. Nós não estamos falando que o conselheiro é um cara que não tem problemas, ou que ele não está em luta contra o pecado. Mas a diferença é que ele tem buscado isso, e é capaz de auxiliar outros. Tá? Então, afinal de contas, o objetivo é parecer com Cristo. Há um processo nisso. Então, essa expressão é importante. No processo, é um processo, né? No processo da mudança, nós precisamos. Aí entra as 4 situações que nós vamos trabalhar. Aqui está tudo uma frase só, depois nós vamos subdividir. Então, nesse processo da mudança, nós precisamos, primeiro, entender o problema na visão de Deus. Porque às vezes, para nós, não é nem pecado. Para o aconselhado, aquilo lá não é problema. Mas nós temos que ver na visão de Deus. E por que não na nossa visão? Porque às vezes na nossa visão é só apenas uma questão cultural. E que não é problema. Então, eu preciso ver na visão bíblica, na visão de Deus. Segundo, apontar a esperança bíblica. Qualquer problema, qualquer situação de doença de alma, irmãos, qualquer situação de conflito, a Bíblia sempre aponta para uma solução em Cristo Jesus. Existe uma esperança bíblica. A Bíblia nos promete que esse processo da mudança é possível. Ela nos dá indícios e verdades explícitas que apontam para a transformação. Então eu preciso apontar a esperança bíblica. Para cada detalhe, para cada assunto, para cada contexto, sempre haverá uma esperança bíblica. Terceiro, eu preciso aplicar o exame para a mudança. Eu preciso entender como que eu vou agir, criar uma estratégia para gerar a mudança. Né? E o quarto, eu preciso treinar isso. Treinar a praticar um padrão bíblico de vida. Isso é um discipulado. Não vai ser assim. A pessoa vem, o primeiro aconselhamento contigo, você chega, e aí você resolve o problema dela. Não, ela vai ter que treinar, e às vezes ela vai ter que aprender situações novas. E isso vai levar um tempo, por isso que é processo. Mas a cada sessão, a cada conversa, a cada momento de aconselhamento, você vai, então, pontuar esses 4 pontos. Porque, às vezes, na primeira sessão, o problema se demonstra de um jeito. Aí você vai, aponta a esperança bíblica, faz a estratégia de mudança e coloca para aquela pessoa lá, na quinzena ou na semana, colocar em prática o treino. Na hora que ela volta na outra semana, você vai ver que o problema não era bem aquele, que era mais profundo. E aí você vai ter que, mais uma vez, examinar o problema na visão de Deus. Porque, infelizmente, o aconselhado, às vezes ele não consegue externar realmente qual que é o problema. E mesmo você tendo uma experiência no aconselhamento e cavucar isso, lembra lá que o ouvir é a nossa principal ferramenta, né? Desde que você ouça, entenda, ele pode não abrir tudo. Quantas e quantas vezes, a segunda, terceira, quarta vez que nós estamos reunindo, aí ele consegue falar, então, mas tem um detalhe que eu não te falei. E aquele detalhe faz toda
a diferença. A vontade que você tem é de torcer o pescoço do cara, né? Mas ele só foi sentir segurança no conselheiro na quarta sessão, depois de um mês você já reunindo com o cara. Então, você vai ter que retroalimentar esse processo constantemente, né? E mesmo depois que houve o período, você então julga que aquela situação foi tratada, depois de um tempo, é salutar que você dê um acompanhamento, né? Se ele faz parte da mesma comunidade da fé, ótimo, porque aí você vai dando esse acompanhamento de um modo informal. Você está ali no culto, você vai, o fulano está aí com a família, ótimo. Aí no outro domingo ele não veio. 2 domingos não veio. Ou veio só a mulher, não veio o cara. Opa, você como conselheiro, você já tem a porta aberta. E aí, fulano, faz 2 domingos que eu não te vi, o que aconteceu? Como que está aquela luta sua? Então aí você já tem aonde auxiliar, tá? Então o processo está pautado nesses 4 pontos aí. Então, para que isso ocorra, então o conselheiro oferece o seu tempo e conhecimento para servir ao Senhor num ministério baseado no amor. Lembra lá atrás, quando nós tratamos de algumas características do aconselhamento, né? Essa questão da prática do amor, tanto o texto de Romanos, quanto o texto Romanos 15, né, que vai tratar cheios de compaixão, né? Você não está ali para cumprir simplesmente uma tarefa, nós estamos tratando de pessoas, nós estamos tratando de vidas, de comunhão com Deus, de experiência com Deus. Então, nesse ministério baseado de amor, para ajudar o aconselhado a superar o problema, que geralmente está relacionado a um pecado, nós já vimos isso, e treiná-lo para agir biblicamente. Então você vai apontar alguns mecanismos e algumas soluções que a própria Bíblia vai dar, não é você que vai inventar essa solução, a Bíblia que vai dar, para que ele coloque isso em prática, né? Então, você pega um exemplo, né? Nós temos o texto de Filipenses, capítulo 4, que é um texto que trabalha com a ansiedade. É um texto clássico para você trabalhar com o seu aconselhado quando eu sou muito ansioso. O texto vai falar de moderação, vai falar de alegria no Senhor, vai falar de vida de oração, vai falar de encher a cabeça de pensamentos bons. Então ali você já tem uma série de indicativos para vencer a ansiedade. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha rapidamente lá? A gente vai usar ele no outro mais vagar, né? Mas Filipenses capítulo 4, existe inclusive Clarice, acho que estava lendo há um tempo atrás, eu não cheguei a ler. Um livretinho que chamava 4.8, acho que era, alguma coisa assim, né? Um livretinho sobre Filipenses 4.8. Mas acho que o título dele era Princípio 4.8, uma coisa assim. Tinha um smilezinho na capa lá. E ele usa um dos princípios. Mas aqui então, no capítulo 4, ele vai tratar aqui da ansiedade. Veja aí no verso 6, ó. Não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma. Ótimo. Então como que eu? Tá bom, tem aqui uma ordenança. Não andeis ansiosos. Tá, como? Né? E aí, o capítulo 4, ele vai te trazer aí alguns princípios. Primeiramente, a partir do verso 4. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, desenvolver o contentamento, a alegria em Deus, não na situação. É uma dos escapes bíblicos para não gerar ansiedade. Por que eu fico ansioso? Porque eu estou descontente. Eu estou querendo uma situação melhor, uma circunstância melhor. Mas se a minha alegria está em Deus e não na circunstância, a tendência é que eu fique menos ansioso. O que mais que ele diz aí? Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, o equilíbrio. O que gera ansiedade muitas vezes? Justamente a falta de moderação, a falta de equilíbrio.
eu gasto mais do que eu ganho, aí eu fico ansioso porque vai chegar o boleto e eu não tenho com que pagar. Se eu estou vivendo em moderação, se eu coloco isso em equilíbrio na minha vida, opa, é mais uma situação que eu estou resolvendo para não gerar ansiedade. O que mais que ele diz? Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam o quê? Conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, pastor, estou ansioso. Então, qual que é o remédio? Vou fumar? Vou beber? Não, meu amigo. Você vai orar. Você vai lançar diante do Senhor a sua ansiedade, a sua petição, a sua súplica, com ações de graça. Mas você vai orar. Façam conhecido diante de Deus as vossas petições. Então, a solução que o Senhor apresenta para a ansiedade, biblicamente, já dentro do processo, você identifica o problema da ansiedade, você vai trabalhar essas soluções aqui. Toda vez, então, que você ficar ansioso, em vez de você ir tomar um café, ou de você fumar 2 maços de cigarro, ou virar um litro de gin para baixo, você vai orar. Você vai começar a vir na quarta-feira que tem reunião de oração, miserável. Você vai participar das vigílias. Nós vamos orar. E você me liga. A gente ora nem se for pelo telefone junto. Então, pronto. Porque a solução de te acalmar é colocar a sua petição diante do Senhor. E aí qual que é a promessa? Verso 7. E a paz de Deus, que é o inverso da ansiedade, porque a ansiedade traz um conflito miserável, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, essa é a esperança. Então você identificou qual que é o problema? Ansiedade. A visão de Deus. O cara está ansioso demais. Por que ele está ansioso? Aí você vai ver, ou porque ele não tem contentamento, ele não tem gratidão, ou porque ele não tem moderação, ou porque ele não tem vida de oração. Então você vai, soluções são essas. Vamos treinar isso aqui. E qual que é a esperança? Você vai experimentar uma paz que excede todo o seu entendimento. Essa é a esperança bíblica do negócio. Você quer experimentar essa paz? Quero. Então tá. Então o remédio é esse. Contentamento, moderação, oração. Mas mais alguma coisa? Tem. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso. Comece a pensar coisas boas. Encha o seu pensamento daquilo que é respeitável, justo, puro, amável. Para de ver esses programas miseráveis que só tem tragédia. Para de encher a cabeça com coisa que não presta. Para de assistir essas novelas miseráveis, que é um puxando o tapete do outro, essas mulheres traindo o outro. Enche a sua cabeça de coisa boa. Tudo que é de boa fama. Para de ficar ouvindo o uruca da vida, porque às vezes sempre tem um uruca perto da gente. Sabe quem que é uruca, né? Aquele personagem do desenho animado. Para ele, tudo dá. Vida, céu, nada dá certo. Minha vida é uma tragédia. Que desgraça. Para com isso, forte desses caras. Comece a culpar a sua cabeça com coisa boa. Aí você tem mais uma promessa, verso 9. O que diz o verso 9? E o finalzinho, mas antes tem mais uma prática, O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, faça o quê? Ou seja, siga bons exemplos, cara. Procure pessoas melhores do que você. Você vai praticar pessoas melhores do que você faz. E aí o final, a promessa. E o Deus da paz será convosco. Então você vai ter a paz de Deus, no verso 7, e ao mesmo tempo o Deus da paz, no verso 9. Agora para isso, contentamento, moderação,
oração, encher a cabeça de coisa boa e seguir bons exemplos. Praticar aquilo que é digno de ser praticado, o modelo que é digno de ser seguido. Você praticou isso, você não vai andar ansioso, a paz de Deus vai encher seu coração, seu pensamento, e você vai estar em comunhão com Deus da paz. Veja, os 4 pontos. Eu identifiquei o problema, ansiedade, a esperança. Deus promete uma paz que excede todo entendimento e estar contigo. Né? Qual que é o processo da mudança? Ao invés de andar ansioso e fazer as coisas que você está fazendo, você vai contentamento, moderação, oração, encher a cabeça com coisa boa e seguir bons exemplos. Como que eu faço isso? Então tá, agora vamos traçar um plano de treinamento. Tem pessoa que você vai ter que deixar de conviver? Vai. Então, olha, bloqueia o Juninho. O Juninho só fala desse, bloqueia o Juninho. Eu não consigo ter contentamento. Você vai começar a agradecer pelas coisas que acontecem na sua vida. Para de reclamar um pouquinho. Para de murmurar. Alegre-se no Senhor, não na circunstância. Quanto tempo você ora? Não oro, só de domingo, de vez em quando. Então tá, vamos marcar um horário, você põe na agenda aí, toca o alarme para você orar. Você vai me ligar todo dia, tal hora, para nós orarmos juntos. Ou seja, você está criando uma estratégia de um treino para mudança. Eu fico tão ansioso que eu não consigo dormir. Tá, você fica no celular até que hora? Não, eu fico do meu lado da cabeceira da cama. Enquanto eu estou ali meio sem sono, eu fico vendo as notícias. Não sei. Para com isso vai deixar você ansioso. Tem muita insônia. Claro, até meia-noite você está ali enchendo a cabeça de coisa. Depois você deita a cabeça, fica ali, 300.000 voltas por segundo. Claro. Você não preparou o momento para você dormir. Faltou moderação. Você vai mexer com esse negócio de celular até às 7 da noite. Porque depois você vai tomar banho, vai jantar, vai se ajeitar, 10 horas você está dormindo já com sono. E desliga o bendito celular. Para ele não ficar apitando na sua cabeça. Porque senão ele fica... Você põe no... E o que será que aconteceu? Vou dar só uma olhadinha para ver que se não é nada importante. Se fosse importante, tinha te ligado. Se morreu alguém, a pessoa te liga. Ninguém anda mandando essa mensagem para avisar que morreu. Ela te liga ou vai na sua casa. Então, se você só fez um zzz, não é importante. Dá para esperar para outro dia. Então, são mudanças. Você vai treinar a pessoa a mudar algumas práticas para tirar a ansiedade. Né? Eu tratei numa situação, e isso é muito comum hoje no nosso dia, principalmente entre os jovens. O cara joga videogame ou jogos online. Muito. Eu não sei se você já teve isso. Mas, por exemplo, paciência que seja. Você fica lá, joga paciência. Na hora que você vai dormir, meu amigo, você só vê carta na sua frente. Já fez esse teste? Se você está jogando um jogo de estratégia, você vai dormir, a sua cabeça ainda fica ligada nas estratégias. E se é um jogo de violento, de guerra, de não sei o que, de matar, não sei o que, de bicho, de monstro, não sei o que, muito provavelmente a sua mente vai ter que jogar isso em algum lugar. E aí você vai sonhar com isso. Aí você fala, eu não sei, porque eu tenho um sono tão atribulado. Meu Deus do céu, cara. A sua mente tem condição de saber se aquele jogo é real ou não? Não. A mente humana não tem essa capacidade de desligar. Não, isso aqui é só um jogo. Ele está achando que você está em guerra mesmo. E isso vai refletir na qualidade do sono, que vai te deixar mais ansioso. Você não dorme bem. Você vai treinar. Então é isso. Então tá, vamos mudar esse negócio. Vamos identificar e treinar as mudanças necessárias.
Então veja, aplicamos aqui os 4 princípios que nós sintetizamos, tratando aqui da ansiedade. É lógico que estou falando de modo bem simples, a gente vai estudar isso mais à frente, mais detalhado, mas aqui é um exemplo de você pegar o problema na visão bíblica e aplicar a solução bíblica. Aqui você tem já, num aconselhamento de alguém que está ansioso, pelo menos 5 práticas que você vai ter que aplicar com esse cara. Segundo a promessa que a Bíblia mesmo diz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai preencher o coração e a mente dele. É você que está fazendo essa promessa? Não, é a Bíblia, então você tem que confiar nela. Agora, ele tem que colocar em prática aqui os 5 princípios que nós estudamos, rapidamente aqui. Você vai treiná-lo, você vai auxiliá-lo, esse é o seu papel como conselheiro. Agora, se o cara não quiser, aí outras questões, né? Também, se o cara não quer, não tem muito o que fazer. Então vamos lá. Quais são esses 4 elementos, agora dividindo de uma maneira mais didática aí? Depois nós vamos estudar cada um deles separadamente. Se você quiser anotar isso. Primeiro, entendimento do problema na visão de Deus. O que significa isso? Você vai ouvir para investigar os vários níveis do problema e apresentar a visão de Deus para o problema. Depois nós vamos identificar isso aqui melhor, mas a primeira coisa no aconselhamento, você fala, então vai, o que acontece? Às vezes é a ansiedade, às vezes é o conflito, às vezes é insegurança, às vezes é culpa, às vezes é raiva, às vezes é ódio, às vezes são infinitas as possibilidades. Para você identificar, você tem que ouvir. E aí, conforme a pessoa vai falando, você vai fazendo as conexões, registrando, anotando, e aí vê qual que é a possibilidade, os problemas que a Bíblia diz. Na hora que você estiver já acostumado com a questão, né, dentro da experiência e do aconselhamento bíblico, você vai ver que as quantidades dos problemas não são tão infinitas. Os graus podem mudar, mas os problemas estão ali. A Bíblia ela vai te indicar, você vai identificar isso. Ah, isso é mais isso é mais rebeldia, isso é ira, isso é soberba, isso é falta de fé. Tem uma série de coisas que você vai encaixando dentro desse processo aqui. O segundo elemento aí do aconselhamento bíblico é a esperança bíblica. Uma vez que você identificou o problema, e a pessoa, na fala dela, ela vai reforçar isso, né? Então, você identificou lá o exemplo. Ansiedade. Então tá, o que é falta de paz no coração, meu filho? Pastor, tem uma falta de paz no coração. Ótimo, vamos ver a esperança bíblica. Pegando aqui o texto que nós usamos rapidamente. Então, Filipenses diz que a paz de Deus vai preencher o teu coração e a tua mente. E que o próprio Deus da paz vai estar com você. Existe uma solução para você. Existe uma esperança bíblica para o seu caso. Ai, sério, pastor? Sério? Lê aqui comigo. A Bíblia está dizendo isso para você. Existe uma solução. Então, Deus, que é onisciente, a sua palavra nos revelou soluções para todos os problemas da vida do homem. Lá em Hebreus nós vimos já estudamos isso, em Jesus nós temos socorro oportuno em todas as áreas. Em relação a todas as inclinações pecaminosas, irmãos. Até questões bem mais complexas do que a própria ansiedade. A palavra de Deus sempre tem uma esperança a oferecer. Porque assim, se assim não fosse, então nós estaríamos perdidos. Né? Até para a morte. A gente fala, só não tem jeito para a morte. A Bíblia tem esperança até para ela. Não é assim que o ditado fala assim? Aqui nós só não dá jeito para a morte, viu? O resto nós damos jeito para tudo. A Bíblia fala, não, nós damos jeito até para a morte. Então, se há algum lugar que tem uma esperança para passar, esse lugar está nas Escrituras. Então, o segundo ponto é sempre você apresentar essa esperança bíblica. Porque as pessoas falam, eu não consigo. Calma.
O Deus da paz estará com você. Calma, você não está sozinho nessa história. O Consolador foi enviado justamente para isso. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Você não está sozinho. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus nos diz que o coração contrito Deus não despreza. Ah, mas será que tem perdão para esse meu pecado? A Bíblia diz que se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado. Deus é mentiroso? Então, veja, você está passando esperança bíblica. Então, primeiro você tem que conhecer a palavra de Deus, as esperanças que a Bíblia nos traz, para poder ofertar isso para as pessoas. Mas é o segundo passo, é o segundo elemento aqui dentro do aconselhamento bíblico. Aqui, se a pessoa entender a esperança bíblica, irmãos, metade do trabalho já foi feito. Agora, se ela não crê na Bíblia, aquilo que nós falamos lá no começo, se ela não crê na suficiência das Escrituras, então você vai dar a esperança bíblica para ela vai falar, mas eu não acredito na Bíblia. Aí não tem condição. Por isso que nós tratamos de aconselhamento bíblico, o princípio que as pessoas creem em Deus e creem que a palavra de Deus é revelada pelo Senhor. Tudo bem até aqui? Terceiro elemento, a mudança permanente, o que precisa mudar. Você identificou o problema na visão de Deus, tem uma esperança bíblica para isso, tá, e o que eu faço para mudar? Nós vimos aqui o caso da ansiedade. A ansiedade é o problema na visão de Deus, não andeis ansiosos. Deus pode me preencher da paz que vem dele e andar comigo como o Deus da paz. Então, nós temos uma esperança bíblica, então, mas como mudar? E aí, então, é aqui o processo que a própria Bíblia vai dizer. Nós vimos aqui, identificamos rapidamente, 5 posturas. Então, as Escrituras asseguram um padrão sobre a ação de Deus que permite aprender a mudar de modo permanente para resolver o problema. Então, ao invés de eu ficar ansioso, eu vou orar. Ao invés de olhar para as circunstâncias, eu vou me alegrar em Deus. Sempre tem um despojar e um revestir. Sempre. Eu sou uma pessoa que não tem moderação, eu gasto mais do que eu ganho. Opa, eu vou, nesse treinamento, inclusive, aprender a me organizar financeiramente. Vai ter caso de aconselhamento que você vai ter que encaminhar o cara, às vezes, para fazer lá um curso lá de gerenciamento doméstico. Ou, se você puder, senta aqui. Quanto você ganha? O que é essencial na sua vida? Tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar a luz. Da onde que dá para tirar aqui? Um monte de coiseira. Do meu hobby, falou meu amigo. Você come ou você viaja? O que você acha mais importante? Comer ou viajar? De barriga vazia? Comer, né? Então você vai ter que ter moderação. E aí nós vamos juntar tantos por cento do seu salário por mês para no final do ano você viajar. Tudo bem assim? Às vezes você vai ter que ensinar o cara como gerenciar a própria vida. Isso faz parte do aconselhamento. Dentro da mudança aqui. Você vai tirar isso e vai colocar aquilo. Porque simplesmente você fala, você tem que deixar de ser ansioso, fulano. Você está ajudando o cara? Não. Ele vai falar, mas como? Então você tem que dar o como. E você vai dar o como baseado onde? Na Bíblia. A Bíblia diz que tem essa solução. Vamos colocar em prática? Tá. Mas ela vai dizer ainda, mas como que eu vou colocar a solução? Aí você entra com a perspectiva prática do negócio, que é o quarto ponto, o treinamento. E aí, obviamente, que o Espírito Santo vai te usar. Se você não sabe, você vai ter que pedir ajuda para um terceiro. Né? Situações que vão pegar aqui essa situação da moderação. O cara está ansioso sempre porque ele não sabe usar bem o recurso que ele possui. Se você não tem condição de auxiliá-lo, talvez você vai ter que chegar para alguém, né, e perguntar, fulano, você tem aí alguma planilha de
finanças domésticas, como utilizar. Tem. Você poderia dar um curso para um cara, um amigo meu, assim? Claro. Ou então, uma solução. O cara está cheio de dívidas. Você tem condição de sentar com ele e planejar aí uma estrutura aí para que ele resolva esse problema financeiro da vida dele? Como que ele paga essas contas? Se você não sabe, vai ter alguém que você vai ter que agregar para ajudar. Né? Faz parte do aconselhamento. Nós tivemos um caso mesmo. Agora fiquei sabendo que aquele caso que nós acompanhávamos lá, pagou acho que R$70 de energia o mês passado. Pagava 400. Pagou acho que 70, 79, uma coisa assim. Não sei se vocês estão sabendo lá. Né? Aí, o cara baixa um negócio de 400 para 79. A porta da geladeira dele não fechava. Era um ar-condicionado 24 horas por dia, velho. Vai pagar 400 conto mesmo. Aí você dá uma solução simples, consegue outras pessoas para ajudar, põe lá uma geladeira lá que fecha. O que acontece? O valor da conta, o que acontece com o valor da conta? Puf, despenca. Então, simples. Mas faz parte do seu pastoreio, do aconselhamento. Pagar 400, o cara que ganha um salário mínimo, pagar R$400 de energia, isso deixa o cara ansioso? Claro. 1/3 praticamente, do que o cara ganha só vai para pagar energia. Aí você identifica o problema, mostra, consegue ajuda de terceiros, vai lá e joga isso lá para baixo. Você tirou a ansiedade desse cara? Claro. Então, às vezes são detalhes, irmãos, que pessoas não conseguem enxergar porque ela está dentro do problema e ela não consegue enxergar. E você, como conselheiro, vai ser capaz de auxiliá-lo. E aí entra o quarto ponto, que é agir biblicamente, ou seja, pôr em prática. Então, conduzir o aconselhando ou aconselhado a ser um praticante da palavra de Deus através do ensino, fazendo... Eu gosto dessa frase lá de Êxodo 18, 20, né? Fazendo saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Como conselheiro e discipulador, você tem que ensinar o caminho que a pessoa deve andar e aquilo que ela tem que fazer. Por quê? Porque nem sempre você vai estar junto. Se você ensinar o caminho que ela deve andar e o que ela deve fazer enquanto caminha nesse caminho, mesmo que você não esteja presente, você ensinou ela a pescar. Você não deu só o peixe. E esse é o processo da maturidade do aconselhamento. É você ensinar a pessoa a solucionar os próprios problemas. Pôr esses 4 pontos aqui, esses 4 elementos, de uma clareza tal, que a própria pessoa depois ela consiga fazer esse processo. Mesmo que você não esteja lá. Porque aí você ensinou ela o caminho que deve andar e aquilo que ela deve fazer. Então, os elementos do aconselhamento vão ser esses 4. Isso aqui vão ser ciclos, vão ser repetidos, sempre buscando o aperfeiçoamento em Cristo. Né? Então, às vezes, você vai ter um avanço numa área, vai recuar na outra, aí outra sessão você vai trabalhar. Tá? Às vezes, vai surgir outros problemas, que aí você vai ver que a ansiedade, às vezes, só era um detalhe, tem coisa a mais nisso aqui. Né? Que a ansiedade só era um reflexo da falta de fé, da falta da confiança nas promessas bíblicas. Né? Ou às vezes era simplesmente uma muleta, porque o cara queria fazer aquilo para poder ter a atenção dos outros. Né? Aí você vai ter que confrontar o outro problema, e aí o negócio vai se avolumando. Mas o processo é sempre aplicar esses 4 elementos. Se o aconselhado estiver disposto a caminhar nesse processo, você pode ter certeza, não pela sua capacidade, mas porque aquilo que a Bíblia apresenta de solução vai ser realizado na vida desse indivíduo. Tudo bem até aqui, irmãos?
Ótimo. Vamos caminhar um pouquinho mais, então, tratando hoje desse primeiro ponto aí, que é o entendimento do problema na visão de Deus. Aprofundando um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Nesse primeiro ponto, lembrando que são 4 elementos, o primeiro elemento, entender o problema na visão de Deus, você vai fazer o quê? Ouvir para investigar os vários níveis do problema e apresentar a visão de Deus para o diagnóstico. Por que vários níveis, pastor? Porque às vezes, irmãos, como nós já vimos, né, quando você vai identificar o problema, você tem que ver em que nível esse problema está. Se é superficial, se é mediano ou se é profundo. Que são aquelas situações, se é do nível do pensamento, da prática ou da essência, do coração. Então, nesse primeiro ponto, você vai avaliar isso. Então, o foco não está em apenas consertar os sentimentos ou mudar as circunstâncias, mas é entender o problema na visão de Deus e identificar em que nível o problema está. Você tem que ir lá na raiz, porque senão você só vai estar maquiando o negócio. E aí, quais são os níveis, né, que nós já trabalhamos e já apontamos, vamos reforçar aqui. São 3 níveis. O nível dos sentimentos, o nível do agir ou da prática e o nível da essência, o nível do coração. Então, um exemplo. Chega um cara, um adolescente ou uma adolescente, chega para você e fala assim, pastor, eu estou tendo sentimentos homossexuais, eu estou gostando de uma amiguinha. Aí você fala, mas você já fez alguma coisa? Não, é algo só comigo. Inclusive eu sou muito envergonhado em relação a isso, estou abrindo só para o senhor aqui. Pelo amor de Deus, nem meu pai e minha mãe nem imaginam um negócio desse. Nem a minha amiguinha mesmo sabe disso. Isso está no nível do sentimento. Ela nunca praticou nenhum ato homossexual e não é a essência dela ainda. É uma tentação, é um sentimento que ela tem. Aí você vai estudar, você vai ver o que aconteceu. Ela recebeu uma influência porque todo mundo da escola foi incentivada a descobrir a sua orientação sexual e o seu gênero. Porque os professores militantes fizeram isso com ela. Ela vem uma vez por semana, passa 1 horinha na escola dominical, às vezes tratando de questões que não são do universo dela, que nem é preocupação dela, temas doutrinários, mas passa pelo menos o quê? Quantas horas de escola por dia? Entre as 7 e a meia-dia? 5 por dia? Então, 25 horas. Mais ou menos aí, 30 horas, por dia, sendo influenciados no colégio, com um bando de professor cheio de ideologias, e que aí incentiva aquela pré-adolescente ou adolescente a descobrir-se sexualmente. Isso já é natural dela, mas com incentivo errado ela vai e tal. Então ela fala, para você saber qual que é o seu gênero, o que você de fato gosta, você tem que experimentar. Ela participou, inclusive, de uma palestra promovida pela orientadora pedagógica lá do colégio dela, né? Que é uma pessoa muito bem resolvida sexualmente, está no 6º marido, e agora resolveu juntar com a outra orientada, com a coordenadora, porque elas se encontraram agora, então elas resolveram dar uma orientação pedagógica para libertar a mente dos nossos adolescentes quanto à busca pela orientação. Tá, aí essa menina, influenciada por todo esse contexto, começou a ter sentimentos pelo mesmo sexo. Até naquela hora, eu não sei se eu gosto ou não gosto, eu nunca fiz, como que eu vou saber? Eu vou ter que experimentar esse negócio. Só que por uma graça divina, essa adolescente resolve vir procurar o pastor, ou te procurar. Então, dentro do entendimento, você vai ouvir, seu papel ali não é julgar. Nós já vimos isso lá quando tratamos sobre o perfil do conselheiro.
Você não é o juiz da história. Você é ouvido. Lembra disso? Então você vai ouvir a história de uma maneira amável, mostrar que aquela situação é de fato um problema razoável, que realmente ela precisa de ajuda, e aí começar a entender o problema. Em que nível está? A nível dos sentimentos. Ótimo. Então eu vou ter uma esperança bíblica e uma solução bíblica respeitando o nível dos sentimentos. Porque se eu carimbar ela como uma homossexual, ela o é? Não, ela só tem sentimentos. Ela nunca praticou nada. E mesmo que ela tivesse praticado alguma coisa, ela vive essa prática no dia a dia? Não. Ela deu um selinho na amiguinha dela, às vezes. Aí você vai lá e carimba. Não, é lésbica. Pronto. Aí você destruiu aquela vida. Agora não, peraí. O fato de ter sentimentos não te faz pecador, inclusive. E aí você vai tratar das esperanças e da solução bíblica no nível dos sentimentos. Como você provavelmente já ouviu, né, a diferença do remédio e do veneno está na dose. Se você der uma dose errada em alguém que está no nível de sentimento, se você quiser tratar como se ela estivesse já na essência, você vai criar um monstro, um bicho de 7 cabeças. Você precisa tratar no nível que ela está. Tudo bem aqui? Estou sendo claro aqui ou não? Então, falando, não, isso é natural, você está descobrindo, essa descoberta de sexualidade é natural, todos nós temos isso, vamos trabalhar, você vai apresentar essas inclinações, o que a Bíblia diz a respeito dessas tentações, dessas inclinações, e vai trabalhar no nível de sentimento, que é pensamento. Eu estou tendo pensamento. Então tá, vamos colocar coisas boas aí. Encher a cabeça de coisa boa. Aí você vai ver qual que é que séries você está assistindo. Que filme você costuma assistir. Passa para mim os títulos, os últimos 15 títulos de filmes que você assistiu. Você vai descobrir desses 15, 10 tem um relacionamento homossexual. Porque hoje, infelizmente, meu amigo, qualquer stream que você pegar, de cada 10, mais da metade, tem um beijo homossexual, tem um sentimento homossexual, tem um flertezinho, tudo. Tem tudo, todos eles têm. Aí você vai ver, eu estou assistindo uma série que a classe inteira está assistindo. Um dorama. Aí você vai ver lá no dorama. Esse tempo atrás, vamos ver uma série? Não, começamos a assistir lá uma série lá, medieval. Segundo episódio da série, o rei era gay. Tinha uma amante. Pelo amor de Deus. Lembra, galera? O senhor feudal lá. Estragou. Retira da lista essa porcaria. Já não dá para assistir mais um trem desse. Todos eles têm. Aí você vai ver, vai conversar com ela. Ela está recebendo uma influência de pensamento e de moldar a cosmovisão dela de uma maneira absurda. São 30 horas na escola, com os professores fazendo ideologia em cima de ideologia na cabeça dela, contra 1 hora de escola dominical. E fora isso, ela tem mais pelo menos 30 horas semanais das séries e filmes que ela assiste, que tem uma inclinação nesse sentido. Olha, o que você vai achar que vai acontecer? Para auxiliá-la nesse sentido, você vai ter que retira e colocar em algum lugar. Lembra lá o processo da mudança? Despojar e revestir. Se você deixar vazio, ela vai encher com outra besteira qualquer. Então, aí você vai ter que desenvolver todo um processo.
vai ter que montar uma atividade talvez semanal, às vezes vai ter que agregá-la. Você gosta de ler? Tal, então dá um tipo de leitura que vai ser, vamos ler esse livro juntos, nós vamos discutir todo dia um capítulo dele. Ou seja, você vai ter que traçar um processo, às vezes até diário, nesse processo, porque a influência que ela recebe é diária. Para que ela não saia do nível do sentimento, entre no nível da ação, e isso se transforme naquilo que ela de fato é. Tudo bem? Então eu preciso identificar isso. Então vamos lá. O nível dos sentimentos, né? Geralmente reflete uma ênfase da vida. E é daquilo que dependemos para gozar de paz e alegria. Então aí você vai trabalhar com essa adolescente, e aí você vai ver que por que ela começou a ter esse tipo de sentimento ou entrar nessa barca? Para ela ser aceita pelo grupo, porque todo o grupo faz. Então, na cabeça dela, para ela ser aceita, para ela ter alegria, ter paz com os amigos, não tem outra solução senão ela se tornar um igual. E aí todo mundo lá se coloca diferente. E aí ela fala, e você? Não sei. Ah, então você tem que experimentar. Veja. Então, a sensação, né? A necessidade, o sentimento, a emoção, o sentimento de ser aceito, fez com que ela se colocasse numa situação de risco. Então, nesse entendimento do problema na visão de Deus, você vai ter que começar a trabalhar, olha, quem são suas amigas, quem é o círculo de amizade que você tem. E aí, meu irmão, você vai se deparar às vezes com um problema que você não consegue solucionar assim, ó. Você vai tirar ela da escola? Você vai mudar ela de escola? Qual escola? Existe alguma escola confessional com ideologia bíblica? Não tem. E aí? O contexto é aquele. Aí você vai ter que dar o quê? Blindar ela para esse contexto. Só que é fácil? Não é fácil. Com uma aulinha de escola dominical não vão resolver esse problema? Ou com uma hora de aconselhamento semanal com o pastor vai resolver esse problema? Não. Olha o desafio imenso que a gente vai ter. E outra, às vezes esse adolescente não vai nem chegar em você. Eu estou colocando aqui uma situação hipotética, né? Partindo do pressuposto que essa adolescente te procurou ou me procurou. Mas 95% dos casos ele não vai te procurar. Você que vai ter que ir atrás dele. Como pai, como mãe, como tio, como alguém, um irmão da igreja. E ela vai estar sofrendo isso já, ó. E sabe uma coisa que eu descobri em relação a isso? Que eu cheguei tarde. Eu e a Clarissa, como conselheiros dos adolescentes, nós começamos a tratar isso com os adolescentes a partir dos 13 anos de idade. Sabe com quanto que eles estão sendo confrontados? Com 7. Sabe quando que eles estão tendo as primeiras experiências em descoberta da sexualidade deles? Com 8, 9 aninhos. Aí quando eu vou falar com eles com 13, que é quando eles chegam na UPA, o leite já derramou. Aí já não está mais no nível do sentimento. Às vezes está no nível da prática. Se não, já lá na essência. Como que você muda os trem desses? Sem a ajuda do pai e da mãe ainda que não viram isso. E que às vezes não estão inseridos no processo. Ah, pastor, milagres acontecem. Milagres acontecem. A graça de Deus é maravilhosa. Porque se não fosse a graça de Deus, nós íamos perder 100% dos nossos filhos.
Se não fosse a bondade e a graça do Senhor, nós estaríamos perdidos. E a gente não acorda, né? Então, eu preciso saber disso. Então, vai refletir a ênfase da vida. O que é importante para ela? Por que ela entrou nessa barca? Porque aquilo era importante. Se você for pensar numa situação mais séria, os caras entram numa prática por causa da ênfase da vida. Né? Você fala, isso é um problema só de adolescente? Eu falo, não. Já ouviu falar da chamada crise da meia-idade? A idade do lobo. Fala assim, os antigos. Ai, o fulano está na idade do lobo. Aí larga a mulher depois de 30 anos de casado, arranja uma mulher de 20 anos mais nova que ele. Mas na verdade o que é isso? É porque a ênfase da vida, ele precisa se sentir vivo. E dentro da cosmovisão dele, a vida sexual é o que mantém ele vivo. Aí o cara vai e entra nessa prática pecaminosa. E aí você fala assim, como conselheiros, nós nos preocupamos com isso? Não. Como o PH, nós trouxemos esse tema para ser debatido? Não. Apesar que aqui a gente já fez isso, né? Tem um livro lá para ler, eu já mandei a turma ler. Mas geralmente não se faz isso. Aí reúne para tratar de briga entre predestinação e... Meu amigo, isso não vai mudar nada a sua prática de vida, cara. Os seus conflitos. A luta contra a imoralidade, a impureza, não vai resolver. Ah, mas é importante saber da doutrina? Claro que é importante, é fundamental, a gente sabe disso, mas sem negligenciar as outras questões morais. Nós tivemos na história, inclusive no presbitério, o pastor, perto de jubilar, abandonar a esposa e fugir, sumiu no mundo. E ninguém sabia, ainda pediram reunião de oração, fizeram no círculo de oração, todas as igrejas fizeram, ore pelo fulano de tal, sumiu. Ninguém sabe se foi sequestrado. Tinha fugido com uma missionária, estava lá em um hotel, não sei na onda. Lembra dessa história? Aí você fala, mas por que com um cara, pastor, quase 70 anos de idade, quase jubilando, o cara chega num negócio desse? Que a gente não trata, irmãos. Aí foram atrás, ainda, graças a Deus, se arrependeu, foi disciplinado, depois foi restaurado, e ainda jubilou ainda. Mas, olha que história louca. Só que para ele chegar nesse ponto, que esse nível da ação, quanto tempo esse cara ficou aqui no nível do sentimento? Quantas situações aconteceram? Porque eles deixam as migalhas, né? Todos nós deixamos as migalhas. Quantas migalhas foram colocadas para ver se alguém se levantava para ajudar? O cara acordou com 69 anos de idade, levantou hoje e falou assim, vou procurar um missionário para eu fugir. É assim que funciona? Não. Os caras é anos lutando. E dando, pedindo socorro de alguma forma. Só que a igreja não vê. É muito mais fácil a gente lidar no nível dos sentimentos, do pensamento, do que contratar o negócio já fez. Porque as consequências vão ser muito piores. Tá? Então, reflete essa ênfase. Então, alguns exemplos. Vamos pegar aqui exemplos práticos, né? Então, você está tratando aí, raiva, ira, são sentimentos, emoções. Raiva, ira, angústia, aflição, frustração, ansiedade, por não ter, por exemplo, os recursos suficientes. Tem gente que fica com raiva porque o vizinho tem mais dinheiro que eu fico com raiva. O outro fica angustiado, o outro frustrado, o outro ansioso. São sentimentos. Aí, esse sentimento pode produzir que tipo de ações?
cara foi lá e roubou o vizinho. O nível do sentimento é essa raiva, essa angústia, essa aflição, essa ansiedade. Aí o nível da prática que é? Eu vou tentar resolver o meu problema. Eu vou lá e vou roubar. Aí passou de nível. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro elemento, você tem que entender. Está no nível de sentimento, o cara tem, faz parte só das tentações, das inclinações, dos sentimentos dele, ou já está na prática? Se está só nos sentimentos, você vai entender. O cara reclama, a culpa é do governo, o cara reclama disso. Você veja que está uma situação ali no nível dos sentimentos. Estou frustrado, nada dá certo na minha vida. Tudo bem. Então você vai entender que o problema ainda está no nível dos sentimentos. Ainda não foi para ação. Ufa! Mas o que geralmente faz? Tá dizendo, não, fulano, é assim mesmo. Não, você logo passa. Não é assim não, meu amigo. Você tem que tratar. Porque se você não trata o nível dos sentimentos, mais dia, menos dia, vai gerar a ação. Vai gerar a prática. Você pega um outro caso. O cara se sente culpado, envergonhado, né? Cheio de ciúme, de medo, ingratidão, por não alcançar o sucesso. São sentimentos. Eu como pai de família, eu tinha que dar uma casa melhor para minha esposa. Eu como pai, eu tinha que investir mais nos meus filhos. Tudo que eu tenho não vale nada. Eu não sou feliz com aquilo que eu tenho. Está nos sentimentos. Aí qual que é a ação? O cara abandona a família. Por trás do abandonar a família, antes da ação do abandonar a família, o que veio? Sentimentos. Ele se sentia impotente, não se sentia reconhecido pela família. E ele demonstrou isso. Eu não valho nada mesmo, eu sou um homem, macaca de um homem, para não falar um negócio de... Isso são sentimentos que ele está externando. E que muitas vezes falam, não, assim mesmo, não esquenta a cabeça, não. Só que, quando não se tratou no nível de sentimento, gerou a prática. Um belo dia, cadê o fulano? Abandonou, sumiu no mundo. É mais fácil ou mais difícil lidar? Agora. É difícil. Só que quando ele estava lá dando os sinais do sentimento dele, nós nem nos preocupamos. Outro grupo aí. Ódio, desprezo, antipatia, né? Amargura. O cara só reclama. Só critica os outros. O cara, justamente por ele não ser o centro ou não ter o reconhecimento e não ser servido. O cara está ali, no sentimento, com ódio, com desprezo, com reclamação, murmuração, viriri, pororó. Aí você fala, vamos tratar esse caso, isso aí é fácil do caminho. Se você não trata os sentimentos, o que vai acontecer? O cara vai falar e vai lá e mata o outro. Por que ele matou o cara? Porque, na verdade, ele achou que o outro tinha reconhecido. Por que Caim matou Abel? Porque na cabeça de Caim, Deus estava dando atenção o irmão não para ele. Deus chega para ele, você tem que cuidar disso. Deus trata. Só que ele não tratou. Aí o que ele fez? Foi para a ação. Qual que foi a ação? Matou o irmão. Então, irmãos, como conselheiro, nós temos que estar atento na prevenção, e esse primeiro ponto de entender o problema na visão de Deus. Às vezes você vai ver situações que acontecem na igreja, e como conselheiro você fala assim, o fulano está vivendo algum problema no nível do sentimento, e esse troço pode se tornar uma ação problemática. E aí a gente tentar intervir antes. Porque quando nós entendemos o problema na visão de Deus, que ainda está no nível dos sentimentos, é mais fácil
porque as consequências são menores. É mais fácil não no sentido assim, vai ser mel na chupeta vai resolver. Não. É mais fácil no sentido de que eu não vou ter que lidar com tantas consequências que a prática muitas vezes vai ter. Porque o cara matou um cara, como que vai ser? Não é muito mais difícil? Depois que ele abandonou a família, depois que ele roubou o vizinho, ou deu um tombo lá na conta de pensão da empresa, depois que o cara teve a prática, fica muito mais difícil. Mas eu preciso estar entendendo em que nível está. E se uma pessoa chega no nível de sentimento, é muito, muito difícil ela chegar, mas acontece. Se chegar e está no nível do sentimento, eu tenho que investir tudo que eu tenho para auxiliar essa pessoa. Para evitar que ela avance os níveis. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Ainda no nível de sentimentos, vamos lá. Sentir-se maltratado, revoltado, indignado, pode indicar um foco voltado para si mesmo. O problema é o egoísmo do cara. Valor demasiado de si. Um egoísmo, a falta de humildade, o desejo de agradar a si mesmo, foco no mérito e na própria competição. Eu tenho que ser melhor que fulano, eu tenho que ser melhor que a Beltrano, eu tenho que ser melhor que a minha esposa, eu tenho que ser melhor que o meu irmão. Mas ainda está em nível de sentimento. Então eu preciso identificar isso. E às vezes ele vai refletir isso com sentimento de eu sou o coitadinho, eu sou o maltratado. Mas na verdade está apontando para um egoísmo. No nível do entendimento eu tenho que entender isso. Ele revela o modo que você se enxerga, sua cosmovisão sobre si, sobre o próximo e sobre o próprio Deus. Deus está abençoando mais ele do que eu. Então, eu vou ter que entender o problema na visão de Deus. E às vezes trabalhar com a ideia da gratidão, independente da circunstância. Tem um teatrinho, né, Duda? Vocês fizeram certa vez lá na igreja, que a pessoa dá uma Coca-Cola de tamanhos diferentes para as pessoas, né? Então a primeira que ganha uma Coca-Cola lá, sei lá de garrafinha assim, fica super feliz. Aí vem outro, ganha menor que ela, uma latinha. Ela continua tudo bem, está tudo bem com ela. Só que de repente vem um e ganha uma Coca de 2 litros. Pronto, acabou a vida dela. Em vez dela agradecer pelo que ela recebeu, ela vai focar o que o outro ganhou. E aí isso vai gerar um sentimento de revolta, tarará. E aí, se não é tratado, vai gerar a prática. Ela vai lá, vai roubar a Coca-Cola de 2 litros da outra. Ou mata a outra para ficar com a Coca-Cola. Olha só. Então, isso sintetiza. Agora, qual que é o problema na visão de Deus? O problema foi que a outra recebeu uma de 2 litros? Não. O problema foi o sentimento errado dela. Dela achar que ela tinha que ser melhor do que os outros. Então, você vai procurar entender o problema na visão de Deus. E aí você vai ter que desmascarar essa pessoa. Isso não é fácil. Mas é o processo. E aí você vai ter que mostrar que independente, como o Abacuque diz, né? Mesmo que faltou tudo, se eu tenho o Senhor é o que conta. Aí eu vou começar a mudar o meu modo de pensar. O meu modo de contentamento, de gratidão, de alegria, não nas circunstâncias, mas em Deus. E aí eu vou começar a gerar uma mudança para a pessoa começar a se alegrar com aquele que ganhou de 2. E não se menosprezar porque ele só tem uma Coca de 395. Então, esse é o processo da mudança. Para que isso aconteça, você tem que entender o problema na visão de Deus. Então, nós temos aí alguns textos, né? Filipenses capítulo 2.
vai dizer a respeito de considerar, ter o mesmo sentimento, né? E de considerar os outros como superiores a nós, né? E você tem vários princípios aí da questão da humildade, da exortação quanto à humildade. Vou ler aqui alguma coisa, diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados a fé de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí depois ele diz, tende vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Ele vai falar da humilhação, né, da humildade e tudo mais, tarará. Aí lá no verso 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua bondade. Fazei tudo o quê? Sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aí ele continua. Então, veja, você vai ter que trabalhar a ideia da humildade, a questão da empatia, da questão da sujeição, né, da submissão mútua, de se alegrar com aquilo que você tem, evitar murmuração, contenda. Ou seja, eu vou ter que quebrar muitas vezes essa ideia de querer satisfazer o meu eu. Você vai ver que muitos dos problemas no nível dos sentimentos vão estar porque revela a busca pela minha alegria, de satisfazer aquilo que eu acho que vai trazer alegria. E aí eu vou mostrar biblicamente que não. E que a verdadeira alegria, a verdadeira paz está no centro da vontade de Deus e não satisfazer os meus desejos. Tudo bem até aqui? Depois tem outros textos, né? 1 Timóteo 6,8. Tendo que comer, que vestir, estejais contentes. Ou seja, essa ideia do contentamento, né, com pouco. Não tem competição. Minha alegria está no Senhor e não na circunstância. Né? E aí tantos outros textos que apontam para isso. Caminhando aqui por causa do nosso tempo, irmãos, pelo menos para fechar esse primeiro entendimento, então, falamos no nível dos sentimentos. Aí no nível do agir, ele revela a extensão da sua fidelidade para com Deus. Por quê? Porque se eu já estou praticando um ato pecaminoso, é porque eu estou desprezando já Deus no meu coração. No sentimento, eu ainda estou em conflito. É um desejo de satisfazer o meu eu, mas eu tenho ainda o temor. Quando eu vou para o agir, é porque eu já estou desprezando Deus aqui. Então, quer dizer, já vai ficar mais difícil, porque você vai ter que fazer a pessoa voltar a reconhecer a necessidade que ela tem de Deus, de honrar a Deus. Então, o nível da ação, da prática, revela a extensão da minha fidelidade para com Deus. O seu temor a Deus, e a palavra de Deus, e o amor tanto para com Deus, quanto para os pais, como também para com o próximo. Porque se eu já estou fazendo uma ação que prejudica o outro, é porque eu já deixei de amar a Deus e de amar ao próximo há muito tempo. E aí fica mais difícil de resolver isso. Então, práticas pecaminosas, obstinadas e constantes, negam a sua fé e o amor a Jesus Cristo. Em alguns casos, revelam, inclusive, falta de discernimento entre o bem e o mal. Então, se a pessoa já está nesse nível aqui da ação, você vai ter que restabelecer no coração dela o temor a Deus. Quem é Deus para a vida dela? Eu fiz e não aconteceu nada. Eu agi e não caiu um raio na minha cabeça, então não estou ligando mais para Deus, não. Então, quer dizer, o processo para você gerar mudança nesse coração vai ser muito mais exaustivo. Tudo bem?
E aí alguns textos bíblicos, né? Que aí diz a ideia de temer a Deus, a ideia de não se desviar da palavra, de guardar a palavra no coração, da confissão dos pecados. São vários textos nesse sentido, que aí você vai ter que gastar mais tempo para gerar a verdadeira contrição e arrependimento. Não é simplesmente deixar de fazer aquela prática mais. Não, é me arrepender daquela prática. É entender que quando eu fiz aquilo, eu pequei contra Deus e pequei contra o meu próximo. Eu desonrei a Deus, desonrei os meus pais, desonrei a mim mesmo, desonrei o próximo. Então é um peso a mais. E se a pessoa não entender esse peso, ela não muda. Eu fiz, não aconteceu nada. Esse é o nível da ação. Já demonstra uma degradação espiritual muito maior. E quando, falando aí de exemplos, né, dentro do nível da ação, a busca é sempre satisfazer o eu. Lá eu estou inclinado a satisfazer o eu, no nível do sentimento. Agora, no nível da ação, não, eu já vou fazer porque eu quero me satisfazer. Então, eu tenho aqui características de uma vida egocêntrica e um agir egocêntrico. Eu posso ter uma vida egocêntrica que mostra a arrogância. Qual que é o agir dessa vida egocêntrica, arrogante? Palavras duras, críticas, destrutivas. Quem você acha que você é? Né? Desfazer dos outros. Esse é o agir egocêntrico. Pautado num desvirtuamento aí, que é a arrogância. Aí você tem a vida egocêntrica, o engano. Qual que é o agir egocêntrico daqueles que vivem uma vida egocêntrica baseada no engano? A mentira, a ludibriação, a manipulação. A vida egocêntrica na impureza. Qual que é o agir egocêntrico disso? O adultério, né, a infidelidade conjugal, a pornografia, a própria impureza, o homossexualismo. Tudo isso é o agir egoísta, porque eu quero satisfazer o meu eu. A ira, agressões, bater portas, ou isolamento, ou briga, né? A exaltação do eu, como característica da vida egocêntrica. Agir egocêntrico, a independência, eu não preciso de ninguém, eu saio da família, eu saio da igreja, eu não preciso de ninguém, aquele povo são tudo fariseus. Na verdade, só eu sou o santão. Eu sou o cara. O resto não presta. Característica de agir de uma vida egocêntrica. A falta de disciplina, né, a rebeldia, gera o quê? A glutonaria, a procrastinação, os vícios, a ociosidade, vagabundice. Por quê? Porque eu estou procurando sempre satisfazer o eu. Já está no nível da ação. O que mais? Amargura. Né? Ficar emburrado. Não falar, fofocar, vingar. A vingança. Se eu estou ansiedade, culpar os outros. Ou as circunstâncias. Né? Desejar ser o centro das atenções. Você tem os ciúmes, como agir egocêntrico, o desprezo, a crítica, a inveja, né? O crítica aos outros, as suas realizações, difamar. Você viu, o cara comprou um carro no ano, deve ter roubado. Isso aí tem coisa errada. Eu quero satisfazer a mim, as vitórias dos outros, para mim não vale nada. Então isso já está no nível da ação. Na conversa, a pessoa ela vai transparecer isso. E aí você já vai identificar se isso é uma característica de uma vida egocêntrica e se já está na prática do agir egocêntrico. E aí o último nível, irmãos, o nível do coração, né, que é da essência. É inclinações e tendências parcialmente reveladas por seus pensamentos, palavras e ações. Refere-se aqui ao caráter. Refere-se ao propósito da vida. É aquilo que a pessoa é.
já chega num estado que é a essência dela. Ela é mentirosa por essência. Ela é egoísta por essência. Ela é malvada por essência. Ela não fica só no pensamento e nem numa ação aqui a colar. Ela é. Já chegou no nível do coração. A sua reação, seja ele pensamentos, palavras e ações, em qualquer situação revela a condição do seu coração, o modo que ela enxerga a vida. Se você não mentir, você não cresce na empresa. Isso já faz parte da sua essência. Se eu não sonegar imposto, é impossível viver. Faz parte da sua essência. Não é? Está no nível da ação, está no nível da proclamação. Isso já é filosofia de vida. Já está lá intrínseco no coração. Se eu não traio, serei traído. Por que você não é fiel à sua esposa? Porque se eu não traio, eu vou ser traído. Já está na minha essência. Por que você não colabora com as pessoas? Não, porque quem não faz poeira, come pó. Você vê que é o jeito dele enxergar, é a filosofia de vida do cara. Né? Por que você não volta atrás, meu amigo? Foguete não dá ré. Não temos expressões assim que o povo usa? Que na verdade está demonstrando o quê? A essência dele, a filosofia dele. Né? Tem aquele filósofo contemporâneo que o pai dele ensinava ele para trás nem para pegar impulso. Não vou recuar nunca. O que eu fiz e pronto, acabou. Pô, é a essência, isso já está no coração dele. Pedir perdão é sinal de fraqueza. Essência. Então, quer dizer, você vai ter muito mais, dentro desse primeiro ponto, que é o entendimento do problema. Se você chega numa pessoa que está no nível do coração, meu Deus do céu, Senhor, faça um milagre. Porque já é a essência dele. Só o Espírito Santo de Deus para mudar esse coração. E aí você vai ter que confrontar isso. Então, os desejos e cobiça estão nesse nível, mas não necessariamente culminam em prática ou se tornaram parte da essência. É o coraçãozão do cara, é aquilo que demonstra o que de fato é. Né? E às vezes não gera nem a prática, como eu pus aí. Mas ele transmite isso para todo mundo. Às vezes ele fala assim, você é fiel? Você fala, não, se eu não traio, eu serei traído. É a essência dele. Mas significa que ele está vivendo a prática da adultério? Não, às vezes não. Mas isso está na essência dele. Ele já não vai confiar na esposa, ele já não vai ter um relacionamento íntimo, ele não vai... Por quê? Porque a essência dele já não permite isso. O medo de ser traído já coloca ele numa situação de proteção. Às vezes ele não está nem cometendo adultério, mas porque está no nível do coração, ele não consegue viver um relacionamento intenso e verdadeiro. Tá? Então, às vezes está no nível do coração, não significa que ele está praticando, mas aquilo está impedindo, às vezes, até práticas virtuosas, porque já é a essência dele. Então, você tem aqui vários textos, né, que só tem um jeito de você livrar essa aí, é encher o coração da palavra de Deus e mudar a cosmovisão, mudar o entendimento que essa pessoa tem de vida. Porque enquanto ela estiver firmado nesse nível do coração, numa essência antibíblica, antiteísta, anti-humildade, ou seja, anticristã, dificilmente ela vai mudar. Você fala para ela, você tem que pedir perdão. Falou, eu? De jeito nenhum. Eu morro, mas não peço perdão. Eu me rebaixar a tal situação, veja, é a essência dela. Então, para mudar essa situação, fica mais difícil. Ok? Hoje a gente para por aqui, irmão. Se Deus quiser, na outra semana é vigília, né? Dia 21. Mas aí na próxima a gente retoma, tratando aí da esperança bíblica. Tá? Como trabalhar.
o primeiro ponto, o primeiro elemento aí da entender o problema na visão de Deus. Você vai ouvir, vai conversar, e aí você vai ter que identificar que nível que está. Porque dependendo do nível que tiver, a quantidade do remédio tem que ser diferente. Nem para você não dar uma superdosagem, tratando alguém que está no nível do sentimento como se ela tivesse já com a essência. E aí, às vezes, você acaba forçando demais uma situação que gera um problemão. Ou desprezando uma pessoa que está lá já com a essência, que é a vida dela, o pressuposto maior dela é aquilo. Se você não lida com isso, você só vai dar uma maquiada, o cara vai sair como se tivesse resolvido e, na verdade, está lá mais fundo. A raiz do problema está lá mais profundamente. E você só tratou da superfície. Nesse entendimento do problema na visão de Deus, você tem que ir até o nível em que o problema está. Tudo bem até aqui, irmãos?